galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos falar sobre blocos econômicos. A organização de blocos econômicos se deu principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, 3 grandes países se juntaram para tentar recuperar suas economias na Europa. Luxemburgo, Bélgica e Holanda juntos formaram o que nós vamos chamar de Benelux, e que, na verdade, tinham a intenção de integrar suas economias, suas atividades industriais para desenvolvimento. A partir dali, isso se tornou uma estratégia para os diversos estados no mundo e que passaram a integrar suas economias, suas atividades industriais com níveis maior ou menor de integração. Na verdade, um bloco econômico prevê uma flexibilização das decisões de Estado em relação a economia em alguns pontos, em alguns aspectos, mesmo que momentâneos. Nós veremos aqui que existem diversos níveis de blocos econômicos, níveis de integração dos diversos países e as suas economias. O primeiro grande nível de integração nós vamos chamar de Zona de Livre Comércio. É um acordo na esfera apenas comercial que prevê a eliminação ou a redução de barreiras alfandegárias, das suas taxas. Na verdade, dentro desse bloco, os países decidem entre si baixar ou eliminar as barreiras alfandegárias, as taxas, para que possam negociar de maneira mais livre. Na verdade, o grande exemplo disso é o NAFTA, um acordo comercial entre México, Estados Unidos e Canadá. Ok? O segundo nível de integração a gente vai chamar de União Aduaneira. É um acordo econômico que prevê o que a Zona de Livre Comércio também prevê, só que com um acréscimo e 2 grandes metas. A primeira grande meta é eliminação das restrições alfandegárias e 2, fixação de uma tarifa externa comum. A grande questão é essa tarifa externa comum. Como funciona isso? É um imposto de importação, onde todos os estados participantes desse bloco, dessa chamada União Aduaneira, combinam entre si que todos eles pagarão a mesma taxa de imposto para importação. Isso faz com que haja uma certa semelhança entre as economias do bloco e que eles possam negociar de igual forma com blocos além, blocos de fora ou outros países. Enfim, é uma proposta para equiparar de certa forma e facilitar a circulação dentro dessas economias. Um grande exemplo disso é o Mercosul, embora chamado de Mercosul, Mercado Comum do Cone Sul, nós não somos um mercado comum, nós somos ainda uma união aduaneira. E se vocês verem as notícias recentes, alguns países estão até querendo sair do Mercosul. O Brasil já falou sobre isso, a Argentina falou recentemente de sair desse acordo. Nós estamos, na verdade, diante de um acordo que tem que ser bom para todo mundo. É bom fazer esse parêntese aqui para vocês, que blocos econômicos, na verdade, eles surgiram com essa ideia de dinamizar as economias, de tentar integrar as economias dos diversos países. E, óbvio que é um processo complexo, é um processo de conversa, de negociação, de diálogo. Estamos falando aí de acordos de cooperação, acordos entre estados. E aí existe a questão ideológica, a questão de partidos políticos que às vezes podem interferir na tomada de decisões. Ok? Então, de uma forma geral, tem que ser bom para todos os estados. Quando um estado decide, percebe que a participação em um bloco econômico não está sendo conveniente, não está sendo interessante do ponto de vista da sua economia, enfim, toma a decisão de se afastar. É importante dizer para vocês que os países do Mercosul são grandes consumidores dos produtos brasileiros, então nós temos aqui grandes parceiros comerciais. Mercado comum é o terceiro nível de integração, e a gente vê que esse nível prevê a circulação de todos os fatores produtivos, pessoas, capitais e serviços. Então, é um nível com uma integração muito maior do que os outros 2 anteriores, e que prevê também uma circulação não apenas de capitais, não apenas na esfera comercial, também prevê uma circulação livre de pessoas, certo? Nós estamos, de certa forma, caminhando com o nosso Mercosul
para esse nível de integração. A gente ainda não chegou nele. Também no Mercosul, ou na verdade no mercado comum, no Mercosul não, no mercado comum, há um nível de debate sobre integração das políticas econômicas setoriais, ou seja, há uma discussão entre os representantes do bloco para tomadas de decisões da política macroeconômica, ou seja, para além das decisões de questão alfandegária, de redução de impostos, de tarifa comum, ou seja, para grandes decisões econômicas. Na verdade, para que um país ou um grupo de países integre um mercado comum, é necessário que eles tenham um nível de debate, de aprofundamento muito maduro e que, obviamente, as suas economias consigam lidar com essa dinâmica. Se você pegar, por exemplo, um país com uma economia muito dinâmica e um país com economia frágil e colocá-las dentro de um mesmo bloco, como um mercado comum, essa disparidade não vai ser interessante, principalmente porque o mercado comum prevê a circulação de pessoas. Então você teria a tendência natural de pessoas desse país da economia frágil migrarem para esse país de economia mais dinâmica. Vamos dizer que os Estados Unidos queira fazer com o NAFTA, transformar o NAFTA no mercado comum. As economias de México e as economias do Canadá e Estados Unidos são parecidas. Ok, beleza, mas e o México? Ou seja, você teria uma migração, uma livre circulação de pessoas, ou seja, a entrada de pessoas de um país com uma economia mais frágil poderia demandar, digamos, uma desestruturação aí nas atividades econômicas do país, enfim. Existem muitos debates em relação a isso. Então, geralmente, quando se pensa no mercado comum, a gente está falando de economias, digamos, mais equilibradas, mais parelhas, todo mundo com a mesma característica. Ou é todo mundo quebrado, ou é todo mundo muito bom. Essa é a grande verdade. E por último aqui, o grande passo, digamos, o último passo em relação ao bloco econômico é a formação do que nós vamos chamar de união econômica e monetária. Nós temos no mundo um grande exemplo que funciona muito bem e a grande característica, além das outras anteriores, é a formação de um bloco onde há a circulação de uma moeda única e uma política comum em relação à matéria monetária. Está aí, união econômica, a União Europeia, na verdade. A União Europeia é uma união econômica e monetária. Nós temos aí esse grande exemplo no mundo. O euro circula na Europa desde 1999 e é uma moeda que faz frente ao dólar, por exemplo, uma moeda muito forte. São mais de 27 países, são 27 países que fazem parte. Lembrando a vocês que recentemente a União Europeia sofreu um baque em relação à participação do Reino Unido, que recentemente tem debatido a sua saída, um processo que a gente vai chamar de Brexit. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso conteúdo, um conteúdo tranquilo para a gente entender, compreendendo que blocos econômicos se constituiu como uma realidade do mundo após a Segunda Guerra Mundial e vem se firmando no mundo como um aspecto da globalização e também da integração das economias em diversos lugares do mundo, em diversas modalidades, é claro, levando em consideração a complexidade desse processo. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima!